não tem funções, não é operativa, mas que tem, sobretudo, esta mesma vertente de ser testemunha daquilo que está a acontecer. E que a única realidade, no fundo, que a caracteriza, para não dar a ideia de que estamos em face de uma consciência etérea, é precisamente a consciência que está associada com a nossa experiência do próprio mundo, com a nossa capacidade de experienciar a realidade, de saboreá-la, de vivê-la, de sentir as cores, enfim, toda a realidade que nos envolve. Finalmente, sobre a tradução que a Sue Hamilton, que é uma senhora, por isso uma professora de King's College, faz, é evidente que eu chamei a atenção que a tradução dos Guna não é fácil, ou seja, não é fácil traduzir as qualidades que a escola do Samkhya e também do Yoga atribuem em relação à natureza ou ao Prakriti. Não é fácil traduzir. E, nomeadamente, não é fácil traduzir o que está em causa naquela que é mais importante, que é precisamente designada como Sattva, ou seja, esse momento em que a própria natureza se torna espelho da consciência de si. Ou seja, em que a natureza se torna, de algum modo, o reflexo, no fundo, da própria consciência de si, que é, no fundo, o objetivo central do próprio yoga. Ela traduz por bondade. Eu também, como se reparou no texto, eu não fiz referência à bondade, mas não penso que seja, talvez, o termo mais feliz. Na raiz da palavra, diga-se... Mas, professor, quando associo paixão à inércia, sim, eu fiquei na dúvida se tinha ali um certo determinismo nesse conceito de paixão ao associar com inércia, se tinha barra. Essa também é outra questão. Mas deixe-me só dizer, no termo sattva está presente sobretudo a ideia de estar, de ser. No fundo, o que está em causa é esta ideia de ser, que foi referida, aliás, pelo próprio Paulo. Também a tradução, por isso, do última guna, pode-se ver que também existe uma hesitação dos tradutores. Uns traduzem por inércia, outros traduzem por paixão, mas traduz precisamente esses momentos de profundo desalento, dessa profunda negritude, dessa obra ao negro da própria alma em que o sujeito já não é capaz de ter qualquer tipo de atividade. Sujeito, entenda-se aqui, sujeito mental natural. Porque, em última instância, talvez uma intuição bastante interessante nesta escola, não é o sujeito contemplativo que vai fazer qualquer coisa. O sujeito contemplativo, purusha, a consciência pura, a consciência experiencial, ela não faz nada. Nós, através dessa atividade que o Fabrício falou de manhã, do próprio ego, é que eventualmente nos vamos, de algum modo, libertando precisamente desse turbilhão que constitui muitas vezes a nossa própria vida. Não sei se respondi às suas questões. Por exemplo, aí, de facto, a experiência das gunas é uma experiência que todos nós temos, não é? Estamos unidos, estamos cansados, não é tão radical nesse sentido de pressão, não é? Todos nós vamos passar pelas diversas fases. Aliás, na própria meditação, nós temos essas fases todas a serem trilhadas. Quanto a esse aspecto, de facto, da mente, eu acho que não ficou tão bem presente a distinção entre a consciência e a mente. Consciência e a mente, como que é central, como que é central, mas bom, isto seria um longo espaço de discussões e o Fabrício já quer avançar. Sim, porque temos mais questões, mas eu... São muito rapidamente. Obviamente, eu aliás não saltei porque não tive tempo para ler tudo, mas tinha aqui uma parte que dizia que, precisamente, uma das teses que há e que interpreta a figura da melancolia do Dürer é que ela seria apenas a primeira de uma sucessão prevista de figuras. É por isso que se chama melancolia primeira. Segundo a tese do Panofsky, ele obviamente estaria inspirado pela filosofia do Marsilio Ficini, do Agrippa de Nettesheim, mas o que ele pretende ali retratar é precisamente a melancolia depressiva. Outras figuras seriam consagradas a outras formas de melancolia. E é entre esta melancolia depressiva e a postura do praticante de meditação que eu quis estabelecer o contraste. Porque ela tornou-se, de algum modo, um ícone do homem ocidental amargurado, atormentado com os seus pensamentos. Veja-se, nós quase sempre estamos assim. É um ícone da nossa postura mais frequente. Isso significa que, do ponto de vista oriental, a energia não pode estar a fluir bem e nós não podemos sentir-nos bem. E é por não nos sentirmos bem que nós nos deprimimos. E a depressão é um fenómeno típico da cultura ocidental. É uma representação de Agamemnon que volta da guerra de Troia com o stress pós-traumático, que matou lá 28 troianos, e tem exatamente essa posição espantosa. É um fresco... Isto não se vê nas representações da arte oriental, é muito raro ver-se isto. Por acaso há uma representação... Buda Maitreya, por exemplo... Há um Buda na arte Gandhara que está assim. É o único exemplo que eu conheço. Acho que não se pode exagerar. Não, mas é um contraste. A verticalidade é evidente que é importante, tanto sentada como de pé, mas nós vemos milhares de yogis
ou o pseudo-yogis ocidentais que só sabem estar na direita, etc., e que nada lhes acontece, não é? Portanto, não exageremos. É evidente que eu não estou a dizer que é preciso estar direito para atingir a iluminação, não é isso? Foi isso que disseste, praticamente. Não. Passou um bocadinho. Explorei o contraste entre duas figuras Sim, artísticas, digamos. e além de que a contemplação mindfulness é um dos aspectos Também não... da via contemplativa e da meditação. Não é? Acho que não ouviste bem, eu não fiz qualquer exaltação Não, da agora mindfulness, estou a pelo falar- contrário, eu manifestei reservas face à mindfulness. Exato. Temos mais uma questão? É o senhor. Se eu bem entendi no princípio, quando disse que cada das três escolas, monista, dualista e pluralista, podiam ser entendidas, digamos, como três perspectivas diferentes, ou três pontos de vista sobre a realidade, em que nenhuma delas eventualmente teria prioridade epistemológica, nenhuma delas seria mais verdadeira ou melhor do que qualquer uma das outras. No entanto, do pensamento hindu, se estiver errado, corrijam, existe uma afirmação de que Atman é Brahma e de que tu és isso. E, portanto, parece-me sugerir a ideia de que a realização da identidade suprema, digamos assim, é a experiência dessa unidade. O que me daria, enfim, me faria concluir que haveria aqui uma hierarquia, digamos assim, de níveis de ser e de níveis de consciência, em que o monismo seria, digamos, a verdade última, ou pelo menos a mais fundamental. O dualismo estaria a meio caminho e o pluralismo seria, digamos assim, a forma inferior. E, portanto, em que não haveria propriamente um relativismo perspectivista em que todas as perspectivas seriam igualmente verdadeiras ou todas seriam igualmente válidas, mas em que haveria, todas elas teriam a sua verdade, mas haveria, digamos assim, uma suprema, uma intermédia, uma outra mais distante, digamos assim, da verdade absoluta ou da experiência da verdade absoluta. Não sei se... Muito obrigado, João Carlos, pela sua questão. Com efeito, eu julgo que é importante referir que existe uma vertente de natureza histórica que, por vezes, é desconhecida e que tem a ver com a própria constituição do hinduísmo. O hinduísmo, enquanto tal, corresponde a uma determinada tradição, enfim, espiritual, religiosa, ritual, que se desenvolveu ao longo de milénios no subcontinente indiano, mas a sua constituição, como uma religião, entre outras religiões, resultou de um congresso internacional que se realiza nos Estados Unidos, não me recordo bem se foi em Chicago ou não, em que é convidado um grande nome do pensamento indiano, chamado Vivekananda, que vai, no fundo, apresentar aos ocidentais o que é que na Índia, no fundo, se pensa religiosamente. Sucede que esse autor é claramente um discípulo do Vedanta. E o que significa que grande parte daquilo que os ocidentais vão conhecer do pensamento indiano é essencialmente a tradição do Vedanta, que é uma excelente tradição, da qual eu tenho enorme apreço, e em que é possível detectar, aliás, diferentes matizes e diferentes formas de compreender a realidade. Mas seria redutor pensar que a tradição dita hindu se reduz propriamente às teses fundamentais do Vedanta, que se centram sobretudo num versículos do Kandagoya, ou Chandagoya, como quiserem pronunciar o Upanishad, em que está Varnasi, ou seja, tu és isso. Que, aliás, pode ser interpretado de múltiplos modos, há até interpretações dualistas, precisamente dessa mesma afirmação. A questão que está em causa é que a tradição hindu tem, a meu ver, um espírito de enorme tolerância, que é único e raro no mundo, e que resulta, muitas, a meu ver, um dos fatores essenciais, resulta precisamente do facto das diferentes posições filosóficas, mesmo do Vedanta, mesmo do Samkhya, mesmo do Vaisheshika, que são as tradições pluralistas, se colocarem sempre numa posição de conjecturas. Um pouco uma posição que também não encontramos no Ocidente, nomeadamente na filosofia grega, ou seja, são hipóteses que são colocadas como forma de compreender a realidade, mas que também se escuta, se ouve propriamente a voz propriamente do outro. Eu acho que isso é absolutamente fabuloso e foi uma das razões pelas quais eu sempre me interessei imenso pela cultura indiana, esta capacidade de ouvir o outro e ver, no fundo, a sua posição, não como a verdade absoluta, mas como uma conjectura, como uma hipótese, no fundo, a ser explorada e a ser desenvolvida. Não sei se respondi. Obrigado. Só há classicismo dessas tradições porque há a escrita. Eu pessoalmente não sou tão negativista em relação à escrita. Eu acho que a escrita tem, de facto, um momento negativo, que foi referido, aliás, por Platão e que foi sublinhado pelo meu colega Paulo Borges. Ou seja, a escrita pode nos fazer perder a dimensão da relação, pode nos fazer perder a dimensão da recordação, na medida em que está dado. Mas a escrita é também um momento, uma fase
uma fase, um momento capital do pensamento humano, ou da reflexão humana, ou da atitude dos seres humanos, na medida em que, de algum modo, transcende as situações e os contextos em que está a ser realizada. Ou seja, eu neste momento posso ler Platão, como posso ler a filosofia clássica indiana, como posso ler Homero, como posso ler os medievais, como posso ler qualquer texto, e ele torná-lo vivo. O livro, de repente, torna-se vivo em mim. Sem dúvida que eu não posso dialogar com o livro diretamente, não sei pelas questões colocadas, mas podemos todos nós estarmos aqui a dialogar precisamente sobre o conjunto de discursos que foram feitos e que provavelmente nós não os conheceríamos se não fosse através deste livro. Faltam 10 minutos para 8 horas. Há quem aqui está. Não há mais nenhuma questão? Há mais questões? Seres vivos, em todas as formas de existência, nada de solipsismo. Pelo contrário, é uma míria infinita de mónadas, todas elas a contemplar a própria natureza e muitas vezes presas nos turbilhões que a própria natureza lhes marca. Uma palavra do